CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de suplementos. Eu converso com Kevin Banasch. Ele é sócio-diretor da Dux Company. Kevin, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Rosana. É com você. Tudo jóia. Kevin, a gente sabe que a Dux é uma das empresas brasileiras que mais cresceram no mercado de nutrição, saúde e suplementos nos últimos anos. Um crescimento meteórico. Eu queria que você dividisse aqui com os nossos ouvintes um pouco da história da empresa. Legal. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Um privilégio para a gente poder contar um pouco dessa história. A história começou em 2014, quando o Lucas e o Marcelo se conheceram pela ocasião do negócio. Eram jovens, tinham seus 24, 25 anos. Sonho de empreender, assim como eu, apaixonados por suplementos e por esporte. E eles, na época, estavam super frustrados com a carreira deles no mercado financeiro. E eles decidiram fazer um movimento de vida, foram apresentados. E assim nasceu a Dux. Muito da frustração que eles tinham do mercado nacional de suplementos na época. Então, muitas pessoas lá dentro desse contexto, em 2014, 2015, recorriam ao produto importado para consumir suplementos, principalmente whey protein. Sim. E eu era um desses consumidores, por exemplo. Então, foi uma época que a indústria nacional estava com a reputação muito em xeque. Tinha um abismo entre a qualidade do produto importado e o produto nacional. E foi dentro desse contexto que eles pensaram, a gente não consegue desenvolver no Brasil um produto com a qualidade do importado ou até melhor? E assim começou a Dux. E é interessante, a gente estava conversando aqui nos bastidores, gente, o Kevin falou que Dux é uma palavra em latim que significa liderança. É importante, né, a gente já começar com esse propósito para o negócio dar certo mesmo. Pesou, imagina. Pesou e estamos no caminho. Muito bem. Vocês têm 600 funcionários, mais de 250 produtos no portfólio, presença no varejo, farmácias, lojas especializadas no e-commerce. Ou seja, hoje vocês representam assim uma parcela significativa do mercado brasileiro. Sim, sem dúvidas. Hoje a gente é uma das 5 maiores empresas do setor e uma das que tem um crescimento mais acelerado. E a gente atua em diversos canais. Então a gente tem nosso e-commerce próprio, a gente atua em marketplaces, estamos em diversas lojas de suplementos ao redor do Brasil, lojas de produto natural, farmácias e canal alimentar. Então é muito interessante falar aqui de farmácia e canal alimentar, porque são canais que até pouquíssimos anos atrás você não encontrava nada de suplemento. E hoje, se você entrar, cada vez mais se encontra mais e mais gôndolas com suplementos e, felizmente, muita Dux por lá. Muito bem. Agora, o que é canal alimentar? São os supermercados, atacadistas, então supermercados em geral. Em geral. Agora, eu vi que vocês, nos 250 produtos, né, de diferentes características, diferentes vertentes. Queria começar analisando os produtos de nutrição esportiva, como whey protein, creatina e aminoácidos. É, de fato, um mercado que no Brasil explodiu aí nos últimos anos, né? Exatamente. E foi como a empresa começou. E é até hoje onde a gente tem a nossa maior fortaleza. A gente atua em outros segmentos também, mas whey protein e principalmente creatina são os produtos do momento. Né? Então, estão bombando no Brasil inteiro. O whey protein por causa da questão muscular. E certo. Creatina hoje está muito associada também a funções cognitivas. Perfeito. Sobretudo para mulheres, não é isso? Olha, estou inteirada do assunto, gente, porque eu consumo os dois. Tenho notado diferença no meu metabolismo. A creatina está num boom global. Então, é um dos suplementos mais consagrados e com pesquisas que evidenciam os efeitos e a ausência de efeitos colaterais negativos. Né? Então, com certeza, para o público feminino faz todo sentido, mas é para um público em geral. Então, o consumo de creatina para idosos, por exemplo, está disparando, porque ele ajuda, durante todo o processo que a pessoa está envelhecendo, é natural que perca músculos. E a creatina ajuda a retardar esse processo ou até a ganhar músculos. Então, é um suplemento muito versátil e é isso. É por conta disso que tem crescido tanto em demanda. Agora, são produtos que estão relacionados intrinsecamente à prática esportiva? Ou uma pessoa que não gosta de se exercitar, ela pode tomar creatina, que ela também vai
conseguir os mesmos resultados? Olha, eu acho que falar dos mesmos resultados é um pouco difícil eu afirmar. Mas, assim, sem dúvidas, não é algo que está somente orientado para pessoas que praticam esportes. Né? Até como o nome da nossa principal marca diz, né? Dux Human Health. Dux Saúde Humana. Então é como a gente se posiciona. A gente acredita e a gente tem essa convicção que suplementos não são só para praticantes de esporte. Suplementos são para pessoas em todos os estágios da vida. E imagino que no Brasil, que tem um déficit nutricional acumulado de gerações anteriores, ter um produto como esse é um salto de qualidade, porque você consegue, de fato, equilibrar ali o metabolismo da pessoa, né? Sim, mas é muito importante que a pessoa tenha um acompanhamento nutricional. Sim. Né? E é algo que tem crescido muito no Brasil. Né? Cada vez mais nutricionistas se formando, cada vez mais as pessoas indo atrás de informação. Sim. É uma jornada, ainda tem um longo caminho para ser percorrido. Pois não. Agora, em termos de saúde e bem-estar, vocês também ofertam vitaminas, minerais, colágeno, que é o sonho de consumo, sobretudo das mulheres, né? Eu quero me entupir de colágeno. E antioxidantes, né? Que é outro mercado também. Agora, o que é que puxa? Qual é a mola propulsora desse mercado de saúde e bem-estar relacionado a esses produtos? As pessoas estão preocupadas com a beleza, com a imunidade, com a longevidade. Qual é o carro-chefe desse mercado? Eu resumiria em uma palavra: prevenção. E eu acho que a pandemia teve um efeito muito forte aqui em fazer as pessoas cada vez mais se preocuparem com a prevenção do que com a remediação. E o suplemento tem um papel central aqui quando a gente fala de prevenção, né? Associado a uma boa noite de sono, a comer bem e a praticar esportes. Né? E aí você acha que, de fato, existe essa consciência por parte do brasileiro de que esse tipo de produto está dentro desse universo da medicina preventiva? Ou as pessoas ainda utilizam com aquela consciência de apenas ver resultado na aparência, querer um corpo mais torneado, até fazer parte de um clube que consome Perfeito. esse tipo de produto? Olha, eu acho que quando a gente fala de Brasil é inevitável também a gente considerar o quesito de estética. Né? Que é um país com muito apelo nesse sentido, né? Muito apego. Assim, os suplementos para bem-estar e suplementos em geral crescem muito no mundo inteiro. Mas quando a gente olha para o Brasil, cresce muito mais acelerado. Então, acho que diz um pouco desse comportamento que a gente vê no Brasil de muita prevenção, de muita preocupação com a saúde, longevidade. Mas, claro, também tem a questão estética, que pesa bastante. Houve algum fato, algum fenômeno que fez o Brasil virar a chave nesse sentido? Porque a gente começou na nossa conversa analisando o mercado americano, Certo. né? Que lá já é uma prática já de muitos anos e realmente é referência no mundo todo. O Brasil iniciou essa jornada. O que fez com que esse tipo de produto se alastrasse, ganhasse aqui o gosto do consumidor? Eu acho que foi uma soma de fatores. Então, no pré-pandemia, suplementos para nutrição esportiva já eram muito consagrados no Brasil e já tinham uma demanda muito grande e crescente. Aí, quando a gente entra num portfólio de saúde e bem-estar, isso, na minha visão, um fator propulsor foi a pandemia. Foi a preocupação das pessoas com saúde. Eu brinco que todo mundo tem um parente ou a própria pessoa que durante a pandemia incluiu algum suplemento na rotina, né? Você deu o exemplo que você começou a tomar creatina. Sim. Né? Eu não sei quando foi, mas muitas pessoas começaram a tomar creatina, glutamina. Cerca de 5 anos, mais ou menos, que eu tomo. Bem por no auge orientação médica. E bem no auge da pandemia. Exatamente. Então, foi por aí. Muito bem. Agora, outro carro-chefe aqui da empresa, gente, são os alimentos funcionais, barrinhas proteicas, aquela que você põe na bolsa para comer quando você está ali no momento em que não dá para parar para fazer uma refeição, né? certo. Shakes prontos, snacks saudáveis, longe desses salgadinhos aí que causam tantos problemas de saúde. Esse também é um tipo de produto que tem ganhado bastante a atenção do consumidor, né? Tem ganhado bastante. Mas pela funcionalidade. Pela funcionalidade e pelo desejo das pessoas por produtos proteicos. E, claro, clean label também, né? Clean label com rótulos limpos, com o mínimo de ingredientes artificiais. Então, é algo que a gente investe bastante também. A gente já tem uma linha de barrinhas, de shakes, de pastas. Muito bem. Tem de amendoim? Tem de amendoim, de castanha de caju, de pistache. É muito bom. Ai, meu Deus, adoro. Gente, a gente está falando de um mercado de saúde preventiva que vai dobrar até o ano de 2028 e a gente já apresenta aqui no Brasil números impressionantes. Hoje, 2 em cada 3 lares brasileiros consomem algum tipo de vitamina ou algum tipo de suplementação. Realmente é algo espantoso. Agora, por isso que a gente questiona, né? Suplementação de alta qualidade
ainda é um produto para poucos ou a gente tem visto, de fato, uma democratização? As pessoas estão colocando ali na lista de prioridade, né, Kevin? Exatamente. Esse é o ponto onde eu ia chegar. Eu entendo que cada vez mais as pessoas estão botando a saúde e os alimentos e a suplementação mais no topo aqui da lista de prioridades delas. É um fato, a gente tem um desafio econômico no Brasil, então não é algo que eu entendo que é acessível ainda. A maioria da população? Sim, não é. Mas o leque, quando a gente fala de suplementos, ele não se limita a whey e creatina. Né? Então tem produtos que são consumidos no Brasil há décadas, como o própolis, por exemplo. É um suplemento e a gente tem no nosso portfólio. Sim. Então, o leque aqui que a gente pode trabalhar com suplementos vai muito além do whey e creatina, né? Do pré-treino, e tem muitos outros produtos aqui que são trabalhados. Muito bem. A gente está analisando um pouco dessa questão da democratização, mas ao mesmo tempo entra na equação esse elemento da insegurança alimentar. Porque no Brasil, infelizmente, ainda existe uma gama de pessoas que não sabe se vai fazer a próxima refeição, né? Então é algo que é muito grave ainda. Vocês têm na empresa, na Dux, metas para democratizar o acesso a esse tipo de nutrição de qualidade? O que é que vocês fazem para atender a essas comunidades mais carentes, por exemplo? É uma longa jornada e a gente já fez aqui diversas iniciativas. Então, um exemplo para uma indústria do tamanho com a nossa, é inevitável ter momentos que a gente fica com produtos próximo do vencimento. E aí a pior coisa que você pode ter dentro de uma indústria é ter o descarte disso. Você ainda tem o custo com o descarte. Né? A gente evita isso e a gente tem parceria com diversas ONGs, principalmente ao redor da região da nossa fábrica, em Jundiaí, onde a gente apoia e a gente garante a distribuição desses produtos, muitas vezes para pessoas que nunca teriam a oportunidade de consumir um suplemento. Esse é um grande exemplo aqui de uma forma que a gente conduz isso. Você enxerga no horizonte a tendência de se tornar esse mercado algo mais democrático ou um luxo sustentável, cada vez mais de nicho? Sem dúvidas, algo cada vez mais democrático. Né? E a gente tem... A Dux é uma marca com posicionamento premium. A gente tem concorrentes que têm um posicionamento muito mais de baixo custo e que eles já conseguem ter uma entrada muito maior em outros públicos. Isso não quer dizer que a Dux também não vai acessar esses outros públicos, mas claramente tem uma diferença aqui de posicionamento. Muito bem. Aí a gente vai entrar agora nos critérios socioambientais. A gente vai analisar ali a rastreabilidade, a cadeia produtiva da Dux, se é de fato sustentável ou não. Eu já me adianto dizendo para vocês que é uma empresa que conseguiu recentemente o certificado B, é uma empresa B Corp, ou seja, atende a todos aqueles critérios que são referência hoje no mundo da sustentabilidade, né? Muitos critérios muito cada vez mais exigentes. Primeiro, então, vamos compartilhar aqui com os nossos ouvintes, né, Kevin, a alegria de serem certificados com o selo B. Nossa, Rosana, isso é algo que, assim, eu pessoalmente me encho o peito de orgulho de falar disso. Eu tenho um registro do primeiro e-mail que eu mandei para o Sistema B em 2018, perguntando como era o processo de certificação. E agora, em novembro de 2025, a gente obteve a certificação extremamente rigorosa, assim, são mais de 200 critérios que são abordados. Você brincou aqui falando que a gente atende a todos os critérios. A gente não atende, então tem uma longa jornada ainda, né? E isso que é muito legal de se tornar uma empresa B. Não é algo que a gente conquistou e se torna algo perene. A gente tem que ser recertificado a cada 2 anos e o sarrafo só aumenta. Então o rigor aumenta ano após ano, eles revisam os critérios que são avaliados na auditoria e é algo muito holístico. Então olha desde das ações da Dux com o meio ambiente, com os trabalhadores, com os clientes, com saúde e bem-estar, governança. Então, é algo que eu pessoalmente tenho muito orgulho de estar compartilhando isso. E com razão, né, gente? Porque é um selo que abarca todos os pilares da agenda ESG. O aspecto social, por exemplo, se aquele produto está livre de trabalho infantil na sua cadeia produtiva, de trabalho análogo ao da escravidão. No aspecto ambiental, se houve contaminação do solo, do ar, algum tipo de esgotamento de recurso natural, né? Pegada de carbono também, que é a emissão de CO2. Na questão da governança, se respeitou direitos trabalhistas, se tem um código de conduta, ou seja, muitos critérios avaliados para você conseguir essa certificação. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante a gente analisar, que é uma empresa que trabalha com insumos importados, né? Porque a gente não tem no Brasil oferta para conseguir fazer produção local. Mas vocês têm em mente trabalhar com insumos do país?
considerando que a gente tem a maior biodiversidade do planeta, Kevin, é interessante a gente explorar, por exemplo, todo o patrimônio genético que a gente tem na Amazônia, por exemplo. Sim, sim, sem dúvidas. Hoje a gente já tem parte das nossas compras que são feitas nacionais, até um pouco mais de 50%, mas a gente ainda depende aqui de insumos importados. Isso é inevitável. Então, creatina, por exemplo, não tem fabricação no Brasil. Então, não teria como a gente produzir e comercializar a creatina se a gente só dependesse do mercado nacional. Né? E outros ingredientes também. Né? A creatina aqui mais como um exemplo. A gente é muito fã aqui da biodiversidade brasileira e, inclusive, a gente utiliza muito dela para saborizar diversos dos nossos produtos. Até por isso que eles ficam tão gostosos. Ah, né? São saborosos? Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu não posso falar porque eu ainda não provei, né, gente? Então, fica aqui o convite para poder degustar, para saber se realmente... A gente deixa um kit aí para você poder degustar. Deixa eu te falar. Ô, Kevin, mas o fato de ter essa cadeia produtiva que ainda está muito centrada lá fora, torna esse mercado instável quando você tem, por exemplo, qualquer tipo de problema geopolítico, ou mesmo as instabilidades do setor econômico, né, do mundo econômico. De que maneira vocês conseguem se blindar dos altos e baixos nessa equação? É difícil. Não tem muito como se blindar 100%. Pra onde correr, né? É algo muito volátil e como ele está em alta no mundo inteiro, se o dólar oscila muito, isso afeta muito o mercado nacional. Se o consumo de whey dispara no mundo, isso afeta muito o preço de whey. E é exatamente o cenário que a gente está vivendo agora, um cenário de pico histórico de custo de whey. E aí é inevitável que isso acaba sendo repassado para o mercado brasileiro. Né? Falando de governança, a gente sabe que esse é um setor de suplementos que convive com promessas exageradas, muitas vezes barrando no chamado greenwashing, né? Só surfando a onda verde, só no discurso, mas de fato não é nada verde. Você acha que deve existir transparência total da fórmula? Ela deveria ser obrigatória para esse tipo de produto? Olha, eu entendo que a Anvisa já faz dentro do Brasil um papel muito importante e que eles trazem muito rigor quando comparado com muitos outros países ao redor do mundo. Sendo transparente, acho que uma transparência total a ponto de abrir a formulação ou algo assim, me parece algo talvez um pouco exagerado. Mas a transparência para as pessoas terem ingredientes que elas sabem o que na ordem correta, nesse nível, eu acho que sim. E, sinceramente, eu acho que a gente já tem um nível aqui de exigência relacionada à transparência que é muito alto. O problema é que a gente tem um certo nível de descumprimento também. Então, eu acho que o problema está mais no descumprimento do que nas exigências. Agora, a gente vê que, de fato, é um mercado muito pulverizado, há uma profusão de produtos. Sim, muito Você produto. fica super confuso ali, não sabe se realmente aquele é fidedigno, vai apresentar os resultados prometidos, né? Tem muita coisa ainda para ser regulamentada nesse mercado, né? Para separar ciência de marketing. Daí o efeito regulatório, que deve ser importante e tem que chegar com mais força no mercado, concorda? Concordo, e esse movimento já está acontecendo. Então, a gente teve diversas novas resoluções da Anvisa que estão trazendo um rigor maior para o mercado, e eu acho que isso vai continuar cada vez mais rígido. Então, é algo que está em movimento, e a gente vai ver muita mudança aqui no mercado. Com certeza, eu tenho concorrentes que vão ser obrigados ou a mudar ou a deixar de operar, porque os critérios estão muito, muito mais rígidos. Para nós, isso é ótimo, porque a gente se preparou para isso, a gente investe nisso, então a gente fica muito tranquilo quando a gente vê movimentos como esse. E é maravilhoso, tá vendo, gente? Você se antecipar às regras ESG, porque na hora que o mercado regula, você já está pronto, né? Você vai sair na frente, vai ter uma vantagem competitiva. Vamos falar um pouco de embalagens, que é muito importante. Eu mesmo quando vejo aquela embalagem do whey desse tamanho, eu fico pensando, gente, dá até dó de jogar fora, né? Porque você sabe onde é que vai parar aquilo. A gente tem um sistema hoje no Brasil de gerenciamento de resíduos um tanto quanto nebulosa. Como é que está a questão do refil para vocês, logística reversa, planos para embalagem circular, tentar reaproveitar ao máximo, né, para que elas não vão parar nos aterros, poluindo aí o meio ambiente nos oceanos? Olha, a minha resposta aqui acaba sendo um pouco ambígua, porque por um lado eu me orgulho muito de tudo que a gente já faz, por outro lado a gente também reconhece que ainda tem uma longa jornada pela frente. Então a gente foi pioneiro em implementar aqui um aditivo biodegradável nas nossas embalagens que não anula, claro, o impacto, mas reduz o impacto. Maravilha. A gente faz a compensação de todo o plástico, na verdade de todo o resíduo que a gente gera no mercado. Então a gente compensa isso com cooperativas, inclusive já visitei alguma dessas cooperativas para entender como que funciona. E aí uma história interessante até de contar. Visitando as cooperativas, a gente descobriu que a gente
gente usar tampas coloridas era algo que tinha baixa reciclabilidade. Sim. A gente não sabia disso. A gente alterou todas as nossas tampas de uma determinada linha para cor branca. Aham. Com isso, a gente reduziu o nosso custo, garantiu maior reciclabilidade e trouxe também, claro, um apelo ESG aqui para o produto. O mesmo aconteceu com a Sprite da Coca-Cola, que era verde, isso reduziu o valor do produto e eles colocaram todas as garrafas transparentes. Não sabia desse caso. É uma mudançazinha de nada, né? Uma inovação que representa Sim. um impacto profundo nas cooperativas, né? Os catadores. Sim. Eu vejo... A gente é muito crítico com relação a isso. Sempre nas nossas reuniões aqui de desenvolvimento de produto, tem a provocação. Será que a gente não consegue fazer algo a mais para trazer um produto com um menor impacto, para que ele gere menos resíduos? E ainda tem uma jornada pela frente. Eu dei o exemplo aqui da linha que a gente conseguiu mudar a tampa e tem a linha que a gente ainda não conseguiu. E está no processo. Então, economia circular, desenvolvimento de refil, são todos projetos que estão em andamento dentro da empresa. Porque o ideal seria que a empresa, né, o fabricante, se responsabilizasse pela embalagem. Então, por exemplo, dando incentivo ao consumidor. Se você consome Dux, se você levar a embalagem do whey lá na lojinha, você vai ter um desconto X em cima do produto. Isso já foi pensado como estratégia da empresa? Já foi pensado, é um sonho nosso. Eu acho que o grande desafio que a gente tem é o da logística reversa num país do tamanho como o Brasil. Sim. Então, é um desafio. A gente ainda não tem a resposta ideal aqui. Que bom que você está sendo sincero, né? Porque não adianta inventar mil coisas quando Sim. a gente ainda esbarra no aspecto econômico, né? Na viabilidade prática Sim, mesmo da sim. coisa. Kevin, programas estruturados de diversidade, inclusão, equidade de gênero na empresa. É uma empresa que tem mulheres? Só vocês homens? Olha, esse tema aqui de equidade de gênero é um que eu falo com muita tranquilidade. Então, hoje o nosso corpo diretivo ele é meio a meio, homem e mulher. Maravilha. Liderança também. Se eu não me engano, a gente tem até mais mulheres do que homens na empresa como um todo. É por isso que está dando certo. E assim, eu acho que nunca foi algo, quando a gente fala aqui de equidade de gênero, que a gente precisou se preocupar. Sempre foi algo muito natural. Então, para nós é algo muito tranquilo. A gente tem aqui diversos programas também para cuidar de saúde mental. Isso que eu queria te perguntar, né? Que é uma vertente importante, veio com tudo depois da pandemia, porque não adianta você oferecer um ambiente físico ali que agrade ao colaborador, mas se ele não tem um cuidado, o acolhimento para poder florescer na empresa, dar o seu melhor, fica complicado, né? Sim. É algo muito presente, né? A gente é uma empresa de 600 colaboradores, então é inevitável, né? Cada pessoa está vivendo um momento da sua vida profissional, na sua vida pessoal. Então, se eu falar aqui que a gente não tem situações aqui relacionadas à saúde mental, seria uma mentira. Sim. É uma realidade de qualquer empresa, de qualquer família Sim. no Brasil. E aqui a gente tem um exemplo de ação que a gente tem dentro do nosso pacote aqui de assistência médica, terapia inclusa para todos os colaboradores uma vez por semana. Então, Maravilha. é um exemplo. Não é que resolve, mas Ajuda. contribui. Nossa, terapia é muito bom, né? É muito bom. Mergulho interior, maravilhoso, parabéns. E o consumidor, Dux, está hoje muito preocupado, mais atento a esses ingredientes, à origem do produto, ao impacto socioambiental que ele causa? O ESG está influenciando a venda ou não? Olha, eu acredito que influencia. Eu sou suspeito para falar, afinal eu sou um consumidor que olha muito para isso, mas eu não vejo a gente fazendo isso pensando na venda. Ela é uma consequência que, lógico, é ótima, né? Mas a gente começou fazendo isso por uma preocupação genuína nossa de qual legado que a gente quer deixar para o mundo. O propósito da Dux é nutrir a vida humana. Então, como a gente vai nutrir a vida humana se a gente gera um monte de resíduo e não faz nada com ele, e não dá nenhuma tratativa para eles, se a gente não paga bem os colaboradores, se a gente tem práticas antiéticas, e por aí vai. Então, é algo que é muito intrínseco de quem nós somos como pessoa dentro da empresa. Mas isso representa uma vantagem competitiva e tanto, né? Porque, pelo menos para o radar dos investidores, saber que é uma empresa B, que respeita os critérios socioambientais, tanto melhor. Sim, eu acredito que sim, né? E a gente vem colhendo os frutos disso. Muito bem. Kevin, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui no CBN Sustentabilidade, já te chamar para uma próxima oportunidade. E quero, para finalizar, te perguntar como é que vocês enxergam a Dux no horizonte de 10 anos? Essa pergunta é difícil. Por isso que eu deixei para o final. Eu completei 10 anos de Dux agora, então eu imagino a gente com uma atuação global, causando muito mais impacto que a gente causa hoje. Então, olhando para trás também com muito orgulho de tudo que a gente conquistou, conseguindo ter uma atuação que vai estar dentro ainda do suplemento, sem sombra de dúvidas, mas com posicionamento de suplementos aqui relacionados à saúde.
né? E aí a saúde, ela engloba, claro, a nutrição esportiva, engloba o wellness, o bem-estar, engloba nutrição interal, engloba o suplemento em todos os estágios da vida da pessoa. Então, a gente vai chegar lá. Que bom, eu tenho certeza que vocês trilhando esse caminho da sustentabilidade, é um caminho sem volta, vão ser muito exitosos. Obrigada. Eu que te agradeço. E eu já te convido de volta. Vai Quando ser um você prazer. voltar, você traz um pouco dos produtos para a gente provar, para ver se é essa delícia toda. Eu trago e você vai pedir mais, eu tenho certeza. Obrigada, Kevin. Obrigado a você, Rosana. Eu conversei com Kevin Banashi, sócio-diretor da Dux Company. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca. E na edição, Rafael Furugem e Renato Barcelos. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.